Boa noite, gente. Voltando aqui. Vamos ver se dessa vez a live vai continuar. A gente vai conseguir prosseguir, né, Liana? Doutora Liana já voltou aqui. Iniciamos a live às 19 horas em ponto. E com mais ou menos 20 minutos de live, o Instagram fechou. Fechou a live de repente e nem consegui salvar a parte que a gente começou a conversar. E o bate-papo estava super legal. Então, o que é que a gente vai fazer, Liana? Ela já entrou aqui. A gente vai... vamos começar do zero. Vamos começar do zero. Peraí. Tirando esse desastre aqui que aconteceu. Vamos começar do zero, tá? Essas coisas acontecem ao vivo. Mas faz parte. Então vamos lá, gente. Quem tá entrando agora, para entender a confusão que aconteceu, iniciamos a live às 19 horas, tá? E aí, com uns 20 minutos, mais ou menos, o Instagram fechou a live de repente. Travou tudo. Eu tive que começar tudo do zero. Então, a gente vai começar do zero mesmo, de fato, literalmente agora. Eu vou apresentar a convidada, certo? E aí a gente retoma o bate-papo, ok? Então, o tema da live é menopausa e nutrição, onde a gente vai contemplar aqui, vamos abordar todas essas questões relacionadas à qualidade de vida, aos cuidados essenciais na menopausa, tá? Quem conhece aí mulheres, amigas, familiares que estão entrando nessa fase ou que já estão na menopausa, clica nesse aviãozinho que aparece aqui ó, no cantinho inferior direito e já compartilha com essas mulheres, convidando elas para virem para a live, porque agora a gente vai começar e agora a gente vai até o fim, tá? Dessa vez vai dar tudo certo, sem problemas. Então vamos lá, eu vou apresentar novamente a nossa convidada, doutora Liana Rangel, médica ginecologista e obstetra de alta performance, tem formação em hormonologia e terapias integrativas e é prescritora avançada das terapias hormonais. Então, no nosso bate-papo, o foco, como eu falei, é qualidade de vida, estilo de vida, e a gente vai falar também, além dessas questões comportamentais, também do assunto de terapia de reposição hormonal, que é muito importante também nessa fase, né? Considerando a necessidade mediante as queixas e os sintomas que os pacientes têm na grande maioria dos casos. Vou chamar a doutora Liana novamente. E vamos ver se agora vai dar tudo certo. Pronto, voltamos. Você não sabe o que aconteceu. Também não, eu tomei um susto. Fechou de repente, eu estava falando, né? A gente ia começar a falar de terapia de reposição hormonal. Isso. E de repente ele fechou tudo. Foi. Enfim, né? Vamos lá. Deixa eu ver o horário para a gente ver o tempo. São 7h25. Então, como a duração da live é em torno de 50 minutos, uma hora, a gente deve estar terminando aí próximo das 20h30, tá, gente? Oi, Anne! Anne já foi Linda. participante aqui de uma live também, Foi. há um tempo atrás. Anne é minha físio até hoje, de coração. A gente tem se encontrado Maravilhosa. muito mais. Tá encontrando aqui agora, né? Pois é, pois é. Pois é, Lina. Vamos começar de novo? Vamos Né? começar de novo. Realmente é para mim passar um desafio, viu, minha filha? É para lhe desafiar, exatamente, duas vezes, Ai, né? ai. Bom, então vamos lá. Essas coisas fazem parte. O celular Sim, sim. cair, travar, né? Faz parte do ao vivo, Tranquilo. né? Normal. É bom que você já vai se acostumando com essa realidade, porque é assim mesmo. Ai. Bom, então assim, gente, como a gente vai retomar a live, vamos fazer novamente, dessa vez, né, com excelência, porque vai dar tudo certo. Uhum. Eu vou pedir primeiro, já fiz a apresentação, né, de doutora Liana, só avisando para quem está entrando agora que a live não vai ficar no Instagram, eu vou deixar ela só até hoje à noite, no máximo, mais tarde, e coloco lá no YouTube, tá? Porque lá é local de conteúdo longo, então lá as pessoas tendem a parar mais para assistir, aqui no Instagram tudo é muito rápido, né? Então normalmente as pessoas não assistem conteúdo muito longo aqui. Eu gosto de colocar minhas lives sempre lá no YouTube, tá? Mas vamos lá. Primeiro, a doutora Liana vai definir aí o que é menopausa, o que é climatério, vai fazer um apanhado geral para aquelas mulheres que
estão longe dessa fase, mas que precisam se preparar, e para aquelas que já estão na fase, mas não conseguiram ainda identificar que estão, porque isso acontece muito. Às vezes a mulher já está com os primeiros sintomas, mas ela não atribui ainda essas queixas ao climatério, né? Então a palavra é sua. Tá bom. Vamos lá, de novo. De novo, de novo. Pois é o que a gente estava conversando antes. A menopausa, ela compreende, na verdade, um período a partir de 1 ano depois que a mulher para de menstruar. Ela é um termo que é utilizado no geral para generalizar a fase, mas ela compreende realmente em fases, né? A primeira fase é o climatério, né? Que hoje muito mais conhecido, a gente se fala mais em transição menopausal, que é a transição entre o período reprodutivo e o período não reprodutivo da mulher. Isso compreende normalmente na faixa etária de 45 a 55 anos, que é onde quando começa a ter as quedas gradativas de alguns hormônios, inicialmente mais a progesterona até do que o estrogênio e a testosterona, e pode-se começar a sentir alguns sintomas além da ausência de menstruação ou irregularidade da menstruação, ou até não ter nenhuma alteração menstrual ainda, né? Começa principalmente com irritabilidade, né? Ansiedade, a TPM mais forte, a interrupção de sono, um sono ruim, que aí quando começa a ter os fogachos, que vão atrapalhar o sono também. Começa a sentir um pouco da queda de libido, que vem daí o ressecamento vaginal, né? E aí, a partir daí, depois desse período, é que a gente vai compreender o período da menopausa mesmo, como eu falei, né? Depois de 1 ano, vai parar de menstruar, daí em diante que a gente pode considerar que a mulher está entrando na menopausa, que é quando a menstruação vai parar de vir, e esses sintomas todos que ela vinha começando a sentir esporádico, eles vão se exacerbar, e é quando o estrogênio tem uma queda bem maior, por isso que a gente aumenta, né, a ter esses sintomas. E quando vai começar a ter também mais uma alteração, a gente começa a sentir mais alterações de memória, né? Do cognitivo. Perda de concentração, né? Esquecimento de palavras, dificuldade de guardar as coisas, muitas vezes até com uma confusão mental, que a gente acha que está tendo até algum problema e procura um psiquiatra, que na verdade é a modificação hormonal, né? E esse período que acontece muito, o que é chamado brain fog, que é o que está se ouvindo muito, que é justamente essas dificuldades todas cognitivas que começa a ter e a gente não consegue identificar. De E a partir concentração, daí, né? De foco. isso, não, terrível. Ó, eu vou te dizer, porque eu tô na fase, viu? É terrível. Não, minha filha, para sentar, para estudar, é terrível, terrível. É, Isso aí eu tô é. sentindo na pele, viu? Na pele, Minhas eu sei amigas que é. que estão me ouvindo que sabem, viu? De vez em quando eu dou umas coisas. E Mas é aí, assim mesmo. aí é que começa a ter o risco maior das doenças e das comorbidades começarem a surgir, né? Como as doenças cardiovasculares, que são os que mais a gente se preocupa, que mais se ouve, se busca, né? Os eventos tromboembólicos também. E a osteoporose também. E é quando aumenta também a incidência de ter uma maior de depressão também até, por causa dessas modificações, né? De que a gente tem no cérebro e neurológicas e cognitivas, e aí começa a ter uma incidência bem maior do risco de depressão também. E a última fase, que é a pós-menopausa, que é após a menopausa, daqui para de menstruar, até o fim da vida, que é quando vai ocorrer um declínio total dos hormônios, e aí o risco dessas doenças, se não tratadas e não identificadas e acompanhadas antes, que vai acontecer com muito mais frequência. Muito, principalmente, eu pego muito, a gente pega muito que a gente faz os exames da osteoporose. A osteoporose é bem comum na mulher mais velha, né? Mulher idosa, por essa deficiência, né? Doenças cardiovasculares, quem já era hipertenso pode ficar um pouco mais complicado, ou quem não era, vai começar a aparecer também. E também a parte cognitiva, que aí entra o Alzheimer atualmente, está sendo muito investigado e muito associado na mulher, justamente por essas modificações, essas alterações hormonais, né? E aí é Isso. um compêndio, um É. resumozinho, assim, para a gente entender Resumo- melhor um pouquinho dessa não. fase, né? Uhum. E ficou excelente, porque a ideia é justamente esclarecer para aquelas mulheres
que não sabem identificar ao certo quais são esses sintomas, para que elas busquem ajuda, né? Porque, inclusive, na live que a gente começou anteriormente, eu estava falando justamente da importância do cuidado ao longo da vida. Quem é minha paciente sabe, né? Que eu sempre prezo muito por isso. Então, você vai, ao longo da vida reprodutiva, cuidando da sua saúde, não só com finalidade estética, porque às vezes as pessoas pensam em simplesmente prevenir envelhecimento. Então, se você faz uma dieta, se você faz uma atividade física, é tudo com foco estético e não é só isso, gente. Porque, assim, nessa fase de climatério e menopausa é onde você percebe a importância real desse cuidado prévio. Quanto maior foi o cuidado ao longo da vida, você vai criando uma poupança ali, né, de saúde, uma poupança de saúde muscular, de saúde óssea, para que justamente nesse momento o impacto seja menor. Então, muitas vezes, as intervenções todas que você teria que ter na menopausa, a perda de qualidade de vida toda que você teria na menopausa, você vai ter isso tudo muito mais, de forma mais amena, né? Porque você teve esses cuidados prévios ao longo da vida. E quando a gente fala em cuidados, é tudo, tá? Não estou falando só de nutrição, não. A gente fala de saúde mental, né? Exatamente. Super importante. Saúde mental, gerenciar o estresse, porque o estresse hoje em dia também está aí na lista da maioria das doenças crônicas. Não é só o que você come, né? O que você pensa, o que você sente. Fazer suplementação, que suplementação não é luxo. Ao longo da vida a gente precisa repor nutrientes e fitoquímicos específicos para suprir necessidades específicas. E isso tudo é uma poupança que a gente vai fazendo ao longo da vida para que nesse momento, né, tudo aconteça de uma forma mais fácil, mais tranquila, Com não é certeza. verdade? Com certeza, como você falou aí. É o fundamental, é o hábito de vida desde sempre, desde jovem, como a gente tinha iniciado a falar com você antes, que isso impacta até na vida reprodutiva, né? Tudo, Voltando ao tudo. assunto, né? Não sei se a gente vai conseguir pegar o fio da meada de novo Não exatamente, é? Pois mas é, tava tão bom, né, menina? Mas é o hábito de vida, né? A alimentação, a nutrição, a atividade física, como você falou, importantíssimo, o gerenciamento de estresse tem que ser desde sempre, que a gente estressa desde cedo. Hoje com todas as coisas, o jovem já está super ansioso, estressado, com depressão, tomando medicação e tudo mais, e todo mundo, e ninguém se exatamente. alimenta direito, né? Precisando suplementar em tudo, que impacta diretamente, inclusive, no tratamento emocional também, as deficiências vitamínicas, a gente sabe, né? Que tem que ajudar nessa Exatamente. parte aí também, né? E aí, como você falou na nutrição, o mínimo de álcool, diminuir cafeína, que a gente sabe que a cafeína também não já é prejudicial, o tabagismo. Cuidar mesmo desde sempre da saúde, né? É, Porque vai impactar futuramente quando chegar na idade de surgir as comorbidades, que muita gente pode ter, já é hereditário, né? Que já é, possa vir a acontecer. Quando chegar nessa idade aí, vai ter um mínimo de chance de acontecer, né? Você já se cuidando desde cedo e não ter que começar a tomar remédio para controlar uma coisa que você já podia estar cuidando desde cedo, cuidando da sua saúde, né? é. E assim também, né? A questão de você ter esse cuidado prévio tem como objetivo evitar essas complicações, né? Você está fazendo essa poupança para prevenir esses problemas maiores, porque justamente assim, a medicação, eu sempre gosto de olhar por esse lado, né? A gente não depende de medicação. Isso. Nunca, o nosso corpo não foi criado para depender de remédio, gente. Exatamente. Agora, o remédio, ele entra ali numa situação já crítica, vamos dizer Pois é. assim, irremediável por meios naturais. Então, a medicação, ela entra quase que como mal necessário, né? Mas se a gente Isso. tem o cuidado ao longo da vida, porque quanto mais tempo tendo esse cuidado, melhor, esse cuidado Uhum. diário ali, aos pouquinhos, você vai lá na frente minimizar a necessidade de uma medicação, de Com estar certeza. dependendo cronicamente de uma medicação, né? Teve até uma pergunta aqui, tem idade para acabar os sintomas? Algum, é porque assim, alguns sintomas, que na verdade é o que a gente volta à história, né? Menopausa não é doença para a gente tratar e tratar o sintoma, passar um remédio e passou. Alguns sintomas ou algumas coisas que a gente começa a sentir vão ser definitivos, porque faz parte do envelhecimento, né? Da idade e tudo, das modificações. O que a gente faz é ajudar a amenizar. Alguns melhoram, outros são definitivos. As ondas de calor, mesmo com o tempo, a tendência é melhorar. Mas tem algumas mulheres que ainda permanecem, ou até não sentindo nisso, e podem começar a sentir. Já tem relatos, a gente ouve em consultório. Ah, eu não senti, eu comecei a sentir agora.
E a gente tem que Uhum. levar em consideração, porque, inclusive, atualmente a gente sabe que os fogachos mesmo, eles estão muito associados aos eventos cardiovasculares. Cada Uhum. modificação. Mulheres que têm muito fogacho, a gente tem que ter o cuidado nessa questão também, entendeu? Mas é relativo. E depende de tudo. Aí a gente vai e volta. Depende tudo de como você se prepara, de como você leva a sua vida. Os sintomas Exatamente. melhoram e Quanto mais muito, cedo. gente. Você tendo uma alimentação adequada, uma atividade Isso. física diária, a musculação ajuda, não é só na parte muscular, é na parte cerebral. Melhora fogacho, ajuda o sono. A gente tem que fazer a nossa parte para melhorar os sintomas. Não é ficar achando que é uma doença que a gente tem que tratar e a gente tem que estar tomando remédio, né? E outra coisa, né? Terceirizar também a melhora. Porque às Sim, vezes a mulher está ali cheia de sintomas, cheia de queixa, com um sim. estilo de vida péssimo, Pois é. acreditando que, não, vou fazer uma modulação hormonal e essa modulação hormonal vai resolver todos os meus Pois problemas. Vai melhorar a minha é. libido, eu vou ficar cheia de massa muscular, vou secar a gordura, vou melhorar meu sono, Ver minha pele que, vai ficar linda. que alguém, a celebridade, um blogueiro tá ali, daquele jeito tá fazendo, tá tudo mais, não sabe o trabalho que tá por trás disso aí tudo, que não é só tomar, não é só colocar o hormôniozinho ali para atuar. A gente Exatamente. tem que fazer E a o. cereja E do é bolo, né, diário. Liana? A É. modulação hormonal é a cereja do bolo, assim, Exatamente. né? Exatamente. Tipo assim, você já vem com todos os cuidados fisiologicamente, vamos dizer assim, alimentação, atividade física, gerenciar essa questão do estresse, né, da Sim, saúde sim. mental. Você já tem um estilo de vida legal. E Uhum. aí, como o processo é fisiológico, ele faz parte da vida, ele vai acontecer. Mas Vai. em Com você, certeza. que já vem tendo os cuidados básicos, está fazendo dever de casa, o impacto vai ser menor. É, Então, se porque eu. aquilo está te incomodando, né? Aí sim você fala, não, vamos Porque quando fazer esse chegar nessa ajuste aqui. fase, quando chegar nessa fase mesmo, o dever de casa vai ser mais difícil e mais árduo, viu? Mais complexo. Porque mesmo fazendo isso tudo, a gente tem que continuar. Tem que continuar e com bem mais Exatamente. vontade, viu? Mas não tá, mas porque a necessidade vai ser maior, né? A Exatamente. exigência vai ser maior. Mas aí, nesse caso, é nesse momento que você considera que a terapia de reposição hormonal é bem-vinda? Ou existe, por exemplo, assim, alguma fase mais precoce em que ela já é indicada? Qual é o seu posicionamento em relação a É. isso? No início O das ideal, queixas, no início do sim. processo, ou quando a mulher já fez de tudo Aham. e ainda tem sintomas, aí é que a terapia É, de reposição é. hormonal entraria. Na verdade, quando se começa a ter o início das queixas, a gente já deve começar a investigar. E, na Uhum. verdade, o papel do ginecologista, na verdade, se a gente acompanha a mulher ao longo da vida, é com a determinados períodos de idade, a gente já começar a questionar a paciente, porque muitas vezes ela começa a ter algumas coisas que ela não percebe, que pode já estar relacionada à modificação, à alteração hormonal. Uhum. Como eu falei, apesar dessa faixa etária de 45 a 55, já se sabe que a partir de 40 anos já começa a ter modificações. A mulher já começa a ter uma TPM mais exacerbada, uma irritabilidade maior, um sono começa a alterar. E aí já pode ser considerado, a gente já deve começar a investigar essas alterações hormonais, porque um ou outro hormônio pode começar a alterar, e a gente associando a sintomatologia, aí a gente vai também tateando, né? E a partir de começar a sentir mais, a gente vai modulando de acordo com a necessidade do momento dela, até chegar Uhum. realmente na menopausa, que a gente vai fazer aquela reposição, aquela terapia hormonal ideal, adequada para a fase da menopausa aí, que vai manter durante o tempo necessário. Porque também Uhum. hoje já, antigamente, o consenso era que a gente iniciava a terapia de reposição hormonal quando a mulher entrava na menopausa, ponto, acabou, não menstruei mais, vamos fazer a reposição hormonal. Começa 10 anos, pronto, acabou, fez 10 anos que está usando, acabou. Eu só posso fazer 10 anos, só para fazer 10 anos. Aí para de tomar tudo e pronto, acabou. Você agora vai aceitar que você está envelhecendo. E aí volta. Todos os sintomas que você não sentia, claro que vão voltar, Sim, porque você estava ali sim. controlando. Mas hoje já se sabe que o tempo de terapia hormonal é o tempo de custo-benefício para a paciente. Então, tem que ser acompanhado, tem que estar indo realmente, permanentemente, né? Fazendo acompanhamento com o médico, com o ginecologista, fazendo um acompanhamento e os exames periodicamente, enquanto for benéfico, que não prejudique a mulher, a gente vai manter.
Não existe mais uma idade determinada. Eu fiz 10 anos de terapia hormonal, parei. Entendeu? Que é o que ajuda muito a gente, né? Que é como a gente Sim, chegou a falar da é isso outra vez, mesmo. né? Mulher tá vivendo muito Sim, mais, todo mundo tá vivendo muito mais, 90, 80, 90 anos. E aí a gente vai começar a sentir tudo mesmo. Então, por isso até que a gente uhum, tem que começar desde cedo já a preparar, como você falou, para preparar o terreno, para quando chegar nesse exato. período a gente não sentir tanto, porque sentir vai, mas não sentir tanto, né? Sentir vai, é inevitável, É, né? E é, assim, é. hoje em dia, essa questão de longevidade, ela está muito presente. Hoje em dia, as mulheres de 70 anos, Sim. se a gente for comparar com as mulheres de 70 anos da época das nossas avós, Oh, não tem comparação. as de As 40 mulheres de anos, a 70 gente hoje, agora. é verdade. Imagine. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Em Totalmente. todos os aspectos, Aham. né? As questões sociais, a presença da mulher no mercado, Uhum. a questão até estética mesmo, Sim, sim. de física, né? De autoestima, é totalmente diferente. Sim. Então, essa mulher que está hoje com seus 70, por exemplo, que poderia já esquecer essa questão de terapia de reposição, muito pelo contrário, né? Ela quer passar dessa fase de 70, 80 com qualidade de Sim, vida, com exatamente. libido, com disposição mental, disposição Isso. física. Porque hoje em dia, né, tudo está diferente, graças a Deus. É, Graças a Deus que está com diferente certeza. E aí, do com o que era tempo que antigamente. entra o trabalho da equipe multidisciplinar também, né? Que não é só o médico. Eu sempre gosto de Uhum. falar minhas pacientes todas. O trabalho tem que ser conjunto. É um educador físico, é um nutricionista. Futuramente, dessas mulheres a mais, que essa questão cognitiva e tudo, é um fonoaudiólogo, né? É Isso. um terapeuta ocupacional. Porque tem que estar sempre. Sim. Existem ótimos, maravilha, hoje em dia, ótimos grupos de acompanhamento do idoso que estão sempre fazendo estímulo, porque Uhum. precisa. Precisa se Sim, mexer, precisa se acertar, precisa é, exercitar o corpo, precisa exercitar a mente, né? Porque exatamente. senão aí é que vai declinar mais rápido ainda, né? E É. aí é o que a A gente volta, questão. é que você pergunta, falou em relação ao início, é aquele, né, à medida que começa a sentir as dificuldades, as coisas, é a gente começar já a modular, à medida que possa, que é a janela de oportunidades, né? Que começa a sentir e a partir daí a gente já vai começando a usar, se precisar, para melhorar, para quando você chegar também nessa idade mais avançada, você tá bem também, né? De todas as Sim. formas. É, porque a gente fala muito dessa questão de sintomas, que são vários, né? Você citou alguns. A questão da libido, comprometimento cognitivo, mental, Isso, maior risco de demência, né? isso. A questão de integridade óssea já é menor também, então tem mais risco de fratura por conta da Isso. osteoporose. A questão cardiovascular, então, assim, até um aspecto que eu vou falar daqui a pouquinho, que é o uso de estatinas, por exemplo, nessas mulheres estão com alteração de colesterol, né, e Uhum. frações, porque a estatina ela entra aí talvez como um fator que pode comprometer ainda mais a questão cognitiva e Sim, muscular, sim. né? O Aí a ideal é que a gente gente entra, consiga né, com o tempo até com a tirar, enzima né? Q10. Hã? O Hã? ideal é que quem usa estatina com o tempo até do cuidado, a gente consiga até diminuir e tirar. Que o ideal é que não, Pois tá, não esteja é, usando, né? pois é. Na minha prática, obviamente, eu não faço essa exclusão, né? Claro, mas eu sempre oriento o paciente, tenha todo cuidado com a questão comportamental, alimentar, e aí eu já começo com a enzima Q10, né, Sim, para sim. amenizar esses sintomas. E Com o cuidado certeza. alimentar e do estilo de vida vai fazer com que esse perfil lipídico se controle mais e talvez não haja necessidade, né, das estatinas. Talvez sim, talvez não, mas É, pelo menos ela está, exatamente. E talvez né, futuramente possa buscando. se começar a diminuir realmente também. Se ela Sim, exatamente. pegar o ritmo aí do acompanhamento dela, nutricional e atividade física e tudo mais, pode se conseguir, né? Mas aí Exatamente. depende, é aquele negócio, depende de cada um, né? Cada caso é um caso, né? Mas a É, gente tem que fazer a nossa parte. sim. Porque também, às vezes, as mulheres terceirizam muito as queixas dessa fase à menopausa. Isso. Ah, depois da menopausa eu engordei. Depois da menopausa a libido desapareceu. Então, assim, a menopausa, gente, é fato, ela traz esses sintomas, né, com as alterações hormonais, mas ela não pode nem deve ser a responsável por tudo, né? Vamos voltar Com um pouquinho aí certeza. no tempo, É, e faça olha, uma não, autoanálise e veja como é exatamente. que foi a sua qualidade de vida na É, sua fase reprodutiva, que você vai entender o porquê dessa intensidade tão grande dos sintomas agora, né? é.
Não é só E a a população em geral pensa menopausa. também, a população em geral acha isso também. E até, assim, outras especialidades de médico, o paciente vai com algumas queixas, aí manda vir para o ginecologista, porque isso aí é da menopausa, aí vai para o ginecologista que ele vai tratar. É, Exato, tudo é complicado. fragmentado, É é, complicado. tudo Entendeu? Aí, fragmentado. e é isso, é o trabalho, esse trabalhinho de formiga que a gente tem de estar sempre educando, né? Eu Sim. falo muito, eu converso, quem é minha paciente sabe, eu converso muito, eu bato demais na alimentação, na atividade física, mando e faço meu papel, né? Isso. Tem cuidado emocional, gerenciamento de estresse, tem que cuidar de tudo, né? A higiene do sono, para tentar ajudar a melhorar o sono Isso. também. Mas tem parte de cada um, né? Com certeza. A gente tem que ficar batendo ali, mas porque a gente sabe que não é só o remédio, não é só o Com hormônio. certeza. O Na hormônio é verdade, maravilhoso. o Amo remédio hormônio, é teria que ser uma maravilhoso, mas última. É, é. E porque ele teria que ser também, uma última alternativa no é, processo, né? Ele não pode e ser a primeira também opção. e ainda tem outro ponto. Existem mulheres que não podem usar hormônio, né? Existem Sim. patologias, existem comorbidades que a gente sabe que não pode. Mulheres que já tiveram fenômenos trombólicos muito fortes, determinados hormônios não pode usar, né? Mulheres que tiveram Uhum. câncer de mama e alguns outros tipos de câncer também são limitados a determinados tipos de hormônio qualquer total tipo de hormônio. Então ela Uhum. tem que saber que ela tem que buscar a vinho dela. Não necessariamente ficar dependendo de hormônio. Porque, É. inclusive, a terapia hormonal é individualizada, é para cada pessoa. Não é uma receita, não é um protocolo pronto. O paciente vem, Uhum. a gente vai fazer, colher a história, conversar, ver tudo, fazendo tudo isso, mas vai fazer um plano, é igual nutricionista. O plano hormonal adequado para aquele organismo, para aquela Sim. pessoa, para o que ela apresenta, para o histórico dela, para as comorbidades delas, dentro do que ela pode, a gente vai tentar ajudar nisso aí, como você falou, é a cereja do bolo. É o do final. É a cereja do Mas bolo. Não pode ser o é, objetivo principal. mas cada um vai ter o seu. Não é todo mundo igual. Sim. É como você falou, chega no consultório, porque eu quero usar tal hormônio, porque fulana tá usando, ela tá assim, eu quero ficar igual. Mas fulana é outro corpo, outro organismo, outra história, outra carga genética, né? Outro código, é tudo Sim. diferente. Então, não, a gente não pode querer ser igual Exatamente. sem a gente fazer nossa parte A também. nossa parte, É, exatamente. A nossa parte a gente vai fazendo ao longo da vida e essa terapia de reposição, ela é a cerejinha do exato, bolo lá no final, né? Teve uma exatamente. pergunta aqui. Como a alimentação, Hélida Fontinelli, como a alimentação pode ajudar nesse período de pré-menopausa? De muitas maneiras, Hélida. Se você continuar aqui na live, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Ela Deixa vai eu ver, continuar até o final. deixa eu ver se teve mais algum comentário. Eu acho que não, né? Então, assim, aí a gente vai entrar agora nessa parte da questão de qualidade de vida, né, de prevenção, como a gente falou no início, para quem não tinha chegado, quanto mais cedo começar a haver esse cuidado, melhor, né? Então, se você que está aqui, está em idade fértil ainda, idade reprodutiva, comece a pensar, tá? Não precisa se preocupar, mas já comece a pensar, a se observar, a conversar com o seu ginecologista Sim. sobre isso, porque quanto mais cedo for identificada esse início de oscilação hormonal, já é o momento certo de você, de forma bem personalizada, começar esse cuidado. E Uhum. aí, se você tem acompanhamento com o seu nutricionista também, automaticamente ele vai fazer esse ajuste, né, juntamente com a Sim, indicação sim. do ginecologista. Porque tem muita coisa que a nutrição pode fazer Muita de forma mesmo. preventiva. Muita coisa legal, tanto em fitoterapia, quanto em fitoquímicos, em nutrientes, em alimentos, coisas que a gente pode previamente já começar a fazer e você já começa a ter diminuição de sintoma, melhora de qualidade de vida, que já vale muito a pena, tá certo? Uhum. Então, assim, é, do ponto de vista nutricional, o que a gente pode fazer para amenizar essas queixas, para já ir prevenindo a piora dos sintomas, né? Eu gosto muito de começar pelo básico, e eu sempre falo de saúde intestinal. Então, se a gente melhora, modula a saúde intestinal, a gente consegue já amenizar sintomas iniciais, tá? Fazer um trabalho de detoxificação hepática é um outro pilar também. Já respondendo a pergunta de Hélida, né, Hélida? De forma mais intensiva, talvez, para uma mulher que está mais sobrecarregada, está mais intoxicada, mais inflamada, que está muito acima do peso. Então, a gente faz um trabalho de detoxificação mais sério, mais completo, para poder otimizar essa função hepática aí,
e ela já também tem uma resposta anti-inflamatória legal, né? Que já vai automaticamente ali refletir na qualidade de vida, na disposição, na memória, na libido, inclusive. É muito legal. E aí a gente começa a pensar na questão dos planos alimentares, né? Tem vários estudos hoje que trazem a relação positiva da dieta mediterrânea, que é uma dieta, para quem não conhece, que é muito à base de peixe, né? Utiliza-se muito azeite de oliva, os ácidos graxos monoinsaturados, as castanhas, frutas, legumes, alimentos integrais. Aí você vai dizer assim, qual é a novidade que tem nessa dieta? E aí eu lhe respondo, nenhuma. Ou seja, é o básico, é aquilo que a gente já tem acesso todos os dias, né? Que está aí a nosso dispor e que basta simplesmente que a gente adeque isso à nossa rotina. Então, não tem nada de difícil, nada de complicado, é apenas a substituição. Então, você vai trocar ali, de repente, a farinha branca, o arroz branco, por grãos integrais. Você vai tentar experimentar, além do feijão ali de todo dia, outros grãos, grão de bico, lentilha, né? Incluir sementes nos lanches, no suco, nas frutas, como linhaça, chia, que são sementes também que são ricas em gorduras poliinsaturadas, né? Mais frutas, tem gente que, por incrível que pareça, você vai fazer uma análise do consumo alimentar, a pessoa não come fruta. Comer fruta Sim. é, tipo assim, uma coisa Do outro mundo. esporádica, né? E aí diz É. assim, ah, mas eu não gosto. Aí eu pergunto, você já experimentou? Não, mas eu não gosto. Então é complicado, né? A gente tem que se abrir para essas possibilidades. Porque é uma coisa super acessível e que só depende da gente querer, né, fazer o uso. Uma coisa super fácil. E que vai fazer uma diferença grande, gente. Quando eu falo do consumo de fruta, de legumes, de alimentos integrais, a gente pensa que isso é restrição para emagrecimento, mas não é. Ali você tem uma série de fitoquímicos, tem fibras, vitaminas, minerais, né? Que são importantes nesse processo preventivo todo que a gente está falando, não só da menopausa, mas do contexto todo de saúde e de vida. A gente estava falando também, tem alguma outra medicação, Liana, que nessa fase aí de menopausa, principalmente, quando a mulher já começa a ter, por exemplo, alteração de perfil glicêmico, alteração de perfil lipídico, que seja assim mais frequentemente prescrita, porque às vezes você avalia a paciente e dizer, aqui vai ter que entrar uma medicação, não tem jeito. Eu Às vezes é particularmente, inevitável, né? A não prescrição mas assim, eu particularmente não prescrevo essa parte. Quando tem essas alterações, eu peço para encaminho para o endócrino, que eu já conheço, que eu já trabalho, tem a mesma linha para ver essa parte. Eu entendi, prescrevo mais da parte, da minha parte mesmo, da parte ginecológica. Porque a gente sabe que entendi. quando tem algumas situações que não tem jeito. Tem que usar, né? Paciente, quando. Que hoje, na verdade, assim, essa questão de da gente ter o preparo e o cuidado anterior é uma coisa que está se falando mais atualmente. A maioria, o cotidiano, na verdade, a maioria dos pacientes já vem, já nessa fase, como eu te falei, já está sentindo todo mundo de coisa, a gente pede uns aí começa a achar, né? Uma alteração de perfil hepático, colesterol, não sei o quê, às vezes uma resistência insulínica, uma glicemia, uma hemoglobina alterada, mas aí eu encaminho para o endócrino ajustar isso aí, que não tem jeito, algumas situações não tem jeito, tem que usar a medicação, e a gente vai também depois acompanhando, tentando modular isso aí, entendeu? Uhum. Por isso a importância dessa equipe interprofissional, Sim, né? sim. Porque a gente troca ali as informações e a Uhum. paciente ela vai ter uma segurança maior, porque ela está sendo Sim, com acompanhada por certeza. todos os lados, né? Então, Exato. Exatamente. a chance de melhora, de recuperação é muito maior, porque ela está Uhum. cercada por todos os lados de todos os cuidados que são necessários, Sim, né? sim, sim. E aí eu trouxe até uma estratégia aqui que eu gosto, assim, não é receita de bolo, não é para todo mundo, mas que na maioria dos casos funciona super bem, que é o jejum intermitente. Não sei se o Hum. pessoal que está aqui assistindo se já fez, se conhece, qual é o resultado, qual é a experiência, mas é uma estratégia interessante, porque inclusive, como a gente estava falando no início do comprometimento metabólico, né, de alteração de perfil lipídico, de esteatose hepática, de gordura abdominal, então o jejum intermitente é uma estratégia interessante não só para emagrecimento, mas também tem efeitos positivos na questão metabólica. Então, se observa muito resultado interessante no controle de colesterol total, de frações, de gordura no fígado, né? De melhora cognitiva. Bem interessante isso, porque o jejum intermitente também tem esse benefício.
Então, muitas vezes, uma mulher que está ali, como foi feita a pergunta aí, de Hélida, na fase ainda de climatério, ou seja, ela está começando a perceber, ela está desconfiando que alguma coisa não está certa. E ela já começa a ter sintomas pontuais, né? Fogacho, alteração de humor, mais dificuldade de queimar gordura e etc. Então, nesse momento, buscar uma estratégia nutricional que se adapte à sua realidade é importante. Como você disse, né? Ah, minha amiga está fazendo a terapia de reposição hormonal tal, e ela teve tal resultado. Eu quero usar também para ter o mesmo resultado que ela. E nem sempre vai funcionar, né? Porque a individualidade é algo que a gente tem que respeitar sempre, né? Exatamente. Não tem receita de bolo, não é porque uma está usando que a outra vai usar e vai dar certo. Então, assim, no caso do jejum, até para essa questão cognitiva, tende a melhorar muito. As pessoas que fazem pela primeira vez essa estratégia, que nunca fizeram, e fazem certinho ali, pelo menos por volta de 4 semanas, elas já começam a perceber, assim, claramente, melhora da atenção, do foco, da disposição, né? Porque essa parte cognitiva se beneficia muito quando a gente muda o substrato energético. Então, você está deixando de ter aquele substrato energético tradicional, que é a alimentação, e começa a consumir mais tecido adiposo, né? Então, você muda o substrato. Mudando o substrato, essa parte cognitiva responde bem. É uma maneira do corpo se adaptar, né? E ele se vira ali para sobreviver. E é uma dúvida minha isso aí até. Então, o jejum intermitente você faz como se fosse uma detoxificação? Não é uma coisa permanente? Não é permanente. Então, assim, os protocolos mais tradicionais de jejum intermitente, eles duram ali Eu em nunca torno de fiz, 4 nem a 5 entendi. Eu semanas. ouço falar, mas eu nunca. Ah, mas é excelente. É Até excelente, mesmo porque assim. sabe o que acontece? Eu tive o último curso que eu tive em novembro, o colega que fala na saúde da mulher, ele é taxativo até em falar pra gente, a mulher não pode pular o café da manhã. E aí entra na questão do jejum intermitente. Ele ainda comenta, ó, o pessoal do jejum intermitente aí, não sei o quê. É, Por causa das questões hormonais também da gente, entendeu? isso. Aí Só que eu nunca fiz, na verdade, eu acompanho com o nutricionista, mas ele sempre fez meu cardápio normal, regular. normal. Atualmente eu estou Mas na Mediterrânea, que é da minha idade. sim, sim, excelente, é maravilhosa, Entendeu? super anti-inflamatória. Mediterrânea é Pois sensacional. é, pois E é. ela é uma estratégia próxima da nossa realidade, porque assim, você vai fazer adaptações. Sim, Então, se você não tem hábito de ingerir azeite, você vai ingerir. Se você não tem hábito de comer todo dia a mesma fruta, você vai ter que pensar do ponto de vista das é, cores. Quanto mais coloridas forem as frutas e os legumes, mais fitoquímicos. é. Então, da nossa dieta tradicional ocidental, Uhum. né, para a Mediterrânea, tem mudanças mais Sim, qualitativas. sim. Mas a gente não pensa em restrição calórica quando fala de Mediterrânea, muito pelo contrário, às vezes ela chega até a ser mais calórica, É. porque ali você inclui oleaginosas, que tem uma densidade calórica maior, você inclui azeite de oliva, que tem uma densidade Uhum. calórica maior. Então, do ponto de vista calórico, não vai ter, vamos dizer assim, redução. Às vezes tem até aumento. Mas, do ponto de vista qualitativo, é sem É. comparação E com a para nossa, e é para muito faixa melhor. etária, eu tô nesse período aí, viu, Marijane? Excelente, É excelente, boa, porque ela é isso ela é completa, né? boa para a faixa etária que eu digo, né? Porque Exatamente. tem muitas frutas vermelhas, né? Que é bom Isso, para fase também do exatamente. climatério, tudo, Do né? ponto de vista qualitativo, ela é sensacional. Agora, voltando à questão do jejum intermitente, que foi Tá, sua dúvida, sim, sim. justamente por isso, porque assim, a ideia eu conheço pessoas que me perguntam o que é que você acha do jejum intermitente? E aí eu falo, né, o meu posicionamento. A pessoa fala assim, eu estou fazendo já há uns 6 meses, parei de ter feito. Óbvio, é claro, ela é uma estratégia pontual. Porque se ela Entendi. passa a ser algo permanente, ela perde o efeito de impacto no corpo. O que é que o Uhum. corpo vai entender? Ele vai se acostumar. Ponto final. Então, no início, ele vai sofrer um impacto, porque você está fazendo uma privação de algumas horas, né? Associada ao momento de alimentação. E isso gera um impacto. Ele vai começar a administrar esse déficit calórico ali em alguns momentos, readaptando as condições metabólicas. Então, ele vai começar a utilizar outros substratos. No caso aí, preferencialmente a gordura. Por isso que os benefícios imediatos do jejum intermitente é o quê? Reduzir percentual de gordura, que se reflete na redução de peso, né? E, sobretudo, ajustes metabólicos. Então, você melhora a sensibilidade à insulina, reduz Sim. inflamação, reduz estresse oxidativo,
controla perfil lipídico, perfil glicêmico, porque você está desinflamando, né? E o corpo está começando a utilizar o substrato que estava excedente ali, que é a gordura. Entendi. Porém, é isso que eu falo, é pontual. Sim. Por isso que, né, É. esse posicionamento de falar que para a mulher não é legal, claro, se for uma coisa mantida. É isso. Eu acho que ele fala até Entendeu? nesse sentido também mesmo, porque não deve ser, como você Mas falou, não deve ser uma coisa permanente, né? tem que ter orientação, né? Porque o Isso. nutricionista ele vai te acompanhar, te dando aquele help na hora do desespero, porque tem gente que também, eu sou uma dessas pessoas, não consegue acordar de manhã e ficar em jejum. Meu dia acaba se eu fizer isso. Eu não me Olha, adapto a jejum. por seguir cardápio de dieta, eu tenho os horários de comer, eu Ah, já acordo com ah. fome. Eu já acordo. Exatamente. Né? Então não é uma estratégia que é para todo mundo. É. E o momento ideal, assim, que eu considero mais fácil de ser utilizado o jejum, é justamente das 20 horas até o meio-dia do dia seguinte. Por quê? Porque boa parte desse intervalo, dessas. Travou? Voltou? Voltou. Voltar, pelo menos voltou. Voltou? Para mim, voltou. Voltou. Para mim tá normal. Tá me ouvindo? Tá. Eu fiquei tensa agora, viu? Mas voltou. Travou aí para vocês, gente? Respondam aí sim ou não. Tá normal? Tá Para mim ok? tá Vocês normal. estão me ouvindo? Respondam aí pra gente, por favor, pra gente saber se dá para continuar ou não. Respondam aí se travou ou não, se tá normal ou não. Sim, como eu tava falando, né? Tava falando do horário. Do horário. O protocolo tradicional, ele é intermitente, ou seja, dia sim, dia não, no máximo 4 semanas, né? Então é um momento, é aquele mês em que você vai notar mudanças físicas, corporais mesmo, né, de redução de percentual de gordura. Você vai perceber melhoras metabólicas em todas esses benefícios que eu acabei de citar. E também nessa questão, por ser um processo limitado ali a 4, 5 semanas no máximo e ter um acompanhamento nutricional, na medida que o paciente passa por esse período, ele deve voltar ao padrão alimentar que ele estava anteriormente, né? Então, ele tem aquele momento de impacto, o corpo entende que foi um impacto, faz as modificações, depois ele volta, vida normal. Entendi. Claro que ele não vai voltar para a vida normal bagunçada, né? Tem que voltar para a vida normal Sim, orientada. ajustada. Porque senão vai tudo por água abaixo. Né? Com certeza. E uma coisa que eu chamo a atenção especificamente para o jejum, gente, que é muito interessante nessa fase, já que ele vai mexer muito nessa questão metabólica, que é um processo que acontece muito na menopausa, né, de ganho de peso e etc. É interessante, nos dias alimentares, que você está alimentada, você fazer uma atividade de força mais intensa. Então, aquela mulher que já faz musculação, já está com meio caminho andado. Quando ela inicia o jejum intermitente, ela tem que manter a musculação dela, ela não vai parar. Porém, o ideal é que no dia que ela amanheça em jejum, ela faça um exercício de cardio ali mais leve, mais tranquilo, Sim. sem muito impacto, até porque ela está em jejum, né? Retomando a alimentação ao meio-dia e fazendo toda a alimentação normal no dia seguinte, nesse dia seguinte, ela tem que pegar mais firmezinho na musculação. Por que a importância disso? Justamente porque no período de privação, o seu corpo vai começar a utilizar muito gordura. Né? E eu já atendi várias pacientes que fizeram jejum intermitente, porque viu na internet, de maneira aleatória, perderam muito peso, muito peso. Só que aí, quando eu fui fazer a avaliação de bioimpedância, a massa muscular estava lá no pé. Então, não é vantagem de maneira nenhuma uma perda de peso de balança muito grande às custas de perda de massa muscular. Não é. A gente está aqui falando desde o início, né, Liana, da importância de preservar essa massa muscular. Músculo, tem que ter músculo. Porque massa muscular é ouro. A gente vai envelhecendo, a tendência é uma dificuldade maior de ganhar. E aquela que você já tem, você vai perder. Pois é. Não, né? Então, massa muscular é ouro. A gente não pode, de jeito nenhum, perder. E esses jejuns intermitentes feitos aleatoriamente, eles acabam gerando isso. Muita perda de tudo, de gordura e de músculo. Então, por isso, mais uma vez, eu reforço, né, a importância de ser um processo pontual, acompanhado por profissional, e você, nos dias alternados em que você está alimentada, você pegar um pouquinho mais pesado na musculação. Ou seja, aumentar a carga, aumentar o volume, diminuir o descanso. Porque o seu corpo vai meio que bugar, né? Ele vai entender assim, poxa, ela está fazendo privação, eu estou usando gordura como fonte energética.
Só que no outro dia ela está forçando a musculação. Então eu tenho que também, né, ao catabolizar esse músculo, recuperar. E na recuperação eu preciso de substrato. Então ele vai começar a entender que ele não vai queimar gordura e usar músculo para gerar energia. Ele vai só queimar a gordura. Porque aquela Sim. musculatura está sendo trabalhada, ele vai entender que ele precisa fazer ela crescer, né? Fazer ela se desenvolver. Então, o resultado, quando o processo é feito dessa forma, é sensacional. A gente é visível você perceber a redução só da gordura. E a manutenção, ou até ganho, às vezes, né? Se a mulher estiver suplementada, então, dependendo da situação, uma proteína da carne, um whey protein, que eu não gosto muito, mas depende da situação, uma creatina, que inclusive é muito legal, tanto para a parte muscular como cognitiva, né? Pois Sensacional. é isso. A gente vê aí nos estudos últimos o idoso, né? Essa fase a gente tem que usar, independente de atividade física, né? Por causa da questão cognitiva, né? Cognitiva, vários estudos, né? Bom, alguém tem alguma pergunta, gente? Vocês estão muito calados. Perguntem, tirem dúvidas. Clica no aviãozinho aqui do lado inferior da tela, ó, do lado direito. Manda para as amigas. Porque teve aquela queda, né? Manda para as amigas. Lembrou de quem aí com esse assunto de jejum, de terapia de reposição? Veio alguém assim? Clica no aviãozinho e manda para essa pessoa, porque pode ser um conteúdo útil para ela, né? Bom, então, assim, ó. Aí nessa parte, assim, quando a gente fala em fitoterapia, em suplementação, considerando insônia, considerando irritabilidade, fogacho, tem uma série de coisas, né? Eu até coloquei nos stories mais cedo perguntas de algumas pessoas que fizeram lá na caixinha de perguntas sobre essas queixas de libido, de insônia, de fogacho, e eu respondi lá com alguns nutrientes, alguns fitoquímicos que são interessantes, né? E assim, a gente pode utilizar isso tanto através do alimento, tá, gente? Não necessariamente tem que ser suplementação. Você tem que gastar ali com suplementação. Mas qual é a vantagem da suplementação? É que a gente consegue concentrar a dose do ativo em uma cápsula. Então, você tem um resultado mais rápido, é mais eficiente, né? Você consegue ter uma resposta melhor. Porque se você for comer o alimento que tem aquele fitoquímico ali, talvez a quantidade tenha que ser grande. Você tem que comer mais vezes ao dia. E, de repente, dentro do contexto de vida seu ali, vai ficar difícil, né? Comer muito aquilo, comer várias vezes. Então, a gente encapsula ali o ativo, a substância, e você usa uma vez ao dia, 2 vezes ao dia. E aquilo já vai ter uma resposta legal nessa questão da insônia, da irritabilidade, do fogacho, tá? Vários fitoterápicos. Algumas deficiências até, dependendo de que a gente veja, identifique, pode estar tão baixo, né, as dosagens, que não só em cápsula, né? A gente tem que fazer outros tipos de reposição. Tá aí minha amiga Paloma aí, Mato, que me ajuda aí muito. Atualmente, frequentemente, a gente tem pegado uma queda de ferritina, assim, absurda, que a gente não tem nem explicação, assim, real. Porque em pacientes de cotidiano que não tem histórico de estar tendo perda, assim, por ter, que a gente só pode pensar em nutricional. E muitas a gente tem que fazer reposição venosa, porque a ferritina está muito baixa. Muito baixa. B12, né? Vitamina D. Tem várias suplementações hoje em dia que a gente, dependendo da dosagem que esteja, para ter uma reposição mais rápida, até para melhoria dos sintomas da paciente que começa a sentir muita coisa, a gente tem que fazer injetável, né? Outras formas, e não só oral, né? Oral, E você lembrou bem, vitamina D e B12. Tá, assim, uma pandemia de deficiência, gente. Incrível. Vitamina D de 19, de 20. É por isso que eu falo que só pode ser nutricional, porque não tem outra justificativa. Porque não é só assim, a gente está conversando de menopausa, mas não é só na menopausa. É toda a faixa etária. Eu comecei, assim, nos protocolos que a gente pede atualmente, eu comecei a pedir a maioria para todo mundo, e tá aí, jovem, adolescente, menac, menino, climatério, todas as fases. A alimentação é muito ruim, né? Às vezes as pessoas têm um excesso de ingestão calórica, mas elas confundem isso com boa nutrição. Porque às vezes o excesso calórico é o quê? É industrializado, é açucarado, é refinado, é processado. E isso, gente, o que tem de quilocalorias não tem nutrientes. Você está se enchendo de caloria vazia, né? Um termo antigo, mas que explica bem isso. É aquele excesso calórico, mas o valor nutricional é zero. Então, acaba que você tem um excesso de ganho de peso ali, de gordura,
E ao longo do tempo você começa a utilizar suas reservas de nutrientes, porque você não está repondo. Aí vem a anemia, começa a ter queda de cabelo, unha começa a lascar. Cansaço, indisposição, não consegue fazer nada, entendeu? E B12 isso aí aí, tem muita relação. dores no corpo, e cansaço, a confusão mental também, concentração, não sabe o que é. Quando você vai ver, as doses baixíssimas. Exatamente. Às vezes a pessoa, meu Além Deus, da como eu questão estou com imunitária, né? vontade. Hã? Além da questão imunitária, né? Da Sim, imunidade. também. Todos esses nutrientes aí vão ter uma interferência também na imunidade e às vezes não, né? Em todos os casos, a gente pode prevenir várias complicações aí de imunidade baixa, já tendo uma reserva corporal adequada ao longo da vida, aquilo que a gente Isso. falou no início da live, né? Quanto mais É. cedo você busca isso, não por estética, não achando que aquilo ali, porque tem gente que fala assim, para que tanto suplemento? Né? Não sei para que usa tanta coisa, mas não é assim, gente. Tem um propósito. Você Isso. está repondo coisas que o seu organismo Sim. precisa e que, na grande maioria dos casos, a alimentação que você tem não te dá. Até porque a sua alimentação não é perfeita todos os dias, né? Tem dia que você fala, poxa, essa semana, esses 2 dias eu estou comendo super bem. Mas aí, de repente, você escorrega por conta de uma questão de trabalho, de viagem, de sair da rotina, você começa a bagunçar tudo de novo. Então, aqueles nutrientes que você conseguiu repor naqueles dias ali, não é o que você está fazendo todo dia. E aí, justamente por conta dessas questões, dessas oscilações, é que você isolar o nutriente e fazer uso te garante a ingestão, né? Independente das oscilações alimentares. Então, é basicamente isso aí. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta a respeito da alimentação, de algum suplemento específico, de algum nutriente isolado, estou aqui à disposição para responder, tá, gente? Aí a especialista aí é a doutora Marijara, viu? Essa parte de suplementação, certeza. Porque às vezes as mulheres quer que é bom para libido. Eu falo, gente, aí eu paro assim para pensar. Tem algumas coisas? Tem. Mas mais uma vez a gente bate na tecla, né, Eliana? É estilo de vida. É. Não adianta você querer tomar maca peruana achando que ela vai resolver sua vida, porque não vai. Talvez ela não faça efeito nenhum. Então, muitas vezes está faltando o quê? Você fazer uma atividade física, porque aquilo vai te dar mais Vai estimular. disposição, vai fazer Vai você estimular. melhorar sua autoestima, É. até melhorar a autoestima, É. você se sente mais Com atraente, certeza. mais Porque disposta. tem muita coisa daqui, né? Sim, e como tem, na verdade, às vezes é mais aqui até do que, né, outras coisas. Exatamente. Então, é sempre, gente, esse trabalho conjunto. Quanto mais profissionais estiverem acompanhando você, né, com essa visão, né, Liana, integrativa, porque isso é importante. A gente sabe que tem muitos profissionais que focam só ali e não entende a importância da equipe, mas quando o profissional tem essa visão integrativa é que tudo funciona melhor, porque aí ele vai ver tudo que é necessário para aquela paciente e não só a parte dele. Exatamente. Porque só dessa forma a gente consegue ajudar. Só dessa forma a gente consegue ajudar. O olhar integrativo, o olhar sistêmico. Se não Isso. for assim, fica complicado. Certeza. Então tá bom. Acho que não tem mais perguntas aqui. Qualquer coisa, quem tiver com vergonha de fazer perguntas aqui, mas quiser fazer alguma pergunta específica, fiquem à vontade. Tiago, agora que eu estou vendo as mensagens aqui de baixo, várias pessoas comentaram aqui. Então, se tiver sintomas, tem uma pergunta aqui, ó. Não sei se é uma pergunta ou um comentário, deixa eu ver. Então, se tiver sintomas, tem que continuar a reposição hormonal? Tipo assim, depois de um tempo, né, de menopausa, se continuar com os sintomas, tem que continuar? Sim, né, Liana? Pelo que você disse, né? Porque assim, você só vai melhorar os sintomas fazendo a reposição. É aquele negócio que eu falo para os pacientes, ó, não é só para você tomar. Se você tá determinada, se preparou e aceitou e quer fazer quer fazer a reposição, se programe e saiba que é uma coisa contínua, né? Não é você tomar um tempo e parou. Se você tomar um tempo e parou, o que está te incomodando
vai voltar a te incomodar. Não é nem dizer assim, ah, é porque é pior, porque não deve, né? Para não entrar nessa coisa. O que está te incomodando vai voltar a te incomodar, porque você vai voltar a ter a variação hormonal que vai te dar os sintomas. Então, por isso que a gente fala assim, não tem um tempo pré-determinado para você parar. E se você melhorou, não está sentindo nada, aí é que você deve continuar mesmo, que isso está te ajudando, na verdade. Exatamente. Não é? Não tem por que parar, né? É muito Agora relativo sim, isso né? aí. Eu não sei se a preocupação dessa pessoa é a questão de ter algum risco, né? Como você falou no início, dependendo da paciente, risco de câncer de mama. Mas é como eu falei, terapia hormonal não é para todo mundo, né? O acompanhamento é individualizado, o tratamento é individualizado. A gente, na avaliação, a gente vai ver no todo do paciente, do histórico, do que ele é, do que ele tem, dos exames, de tudo, para ver o que Isso, pode, se não pode, e o que pode. Então, não é exatamente. a reposição hormonal não é uma coisa aleatória que a gente chega e o pessoal que faz, né? Chega na farmácia e compra e vai começar. Não, não pode ser. Na verdade, nenhum hormônio pode ser. Nenhum anticoncepcional, que as pessoas têm, vai na farmácia, eu quero um anticoncepcional. Nenhum, que é hormônio muda, mexe com o corpo da gente. E tem gente que não pode usar, realmente não pode. Então tem que ser tudo com acompanhamento. Médico, nutricional, fisioterapeuta, né? Exatamente. Mental, né? No todo, psicológico, acompanhamento de terapia, tudo tem que ser um acompanhamento realmente de equipe, multidisciplinar. E sempre Exatamente. estar acompanhado. Não é a gente querer fazer tudo sozinha, porque não dá certo, gente. Uhum. Apesar de tá aí todo mundo hoje, em medicina, todo mundo é médico, todo mundo vai pro Google e acha que está resolvendo a coisa. Não é. A coisa não é assim. É, Isso assusta muita gente, sabe? Porque é. muita gente que já chegou no consultório já viu tudo lá e já quer. Mas não pode ser assim, porque não é igual, não é a mesma receita para todo mundo. Cada um é de um jeito, cada um tem o seu acompanhamento, tá? Cada um tem o seu tratamento, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque é a sua saúde, é a nossa saúde, né? É a nossa casinha aqui, que é a gente que tem que cuidar. Exatamente. Não pode É onde a querer gente mora, né? fazer tudo louco, né? É onde a Da nossa gente mora. cabeça. E assim, você falou uma coisa certa. Muitos pacientes já chegam. Ah, porque eu queria que você fizesse essa estratégia comigo. Pois é. Aí eu paro para pensar, eu falei, tá, entendi. Você chega aqui determinando o que é que eu tenho que fazer. Será que é isso mesmo que você precisa? Será que diante do Exato. seu contexto, essa é a sua necessidade real? Será que talvez a gente não tenha que arrumar outra coisa? Depois, talvez, no segundo momento, depois que isso aqui tiver arrumado, a gente ir para essa parte? Isso, Né? Então, as pessoas exatamente. hoje têm um acesso à informação muito fácil, tá tudo aí. Tá. Ligou um computador, pegou um celular, você tem informação de tudo. Uhum. Né? E às vezes as pessoas confundem achando que podem chegar ali e seguir o que está ali, e não é assim, gente. Isso é muito perigoso às vezes, viu? Doutora Ana Exatamente. Paloma comentou aqui, atividade física é prescrição médica. E alimentação é tudo. Maravilha. Com São certeza. de médicos assim que o mundo precisa, viu, doutora Ana É? Paloma? Deixa eu ver se teve mais algum comentário. Acho que não. Porque tem. Aí ela perguntou novamente, por que tem mulheres assintomáticas? Não sei se é na menopausa. Não sei se é essa a pergunta, Tem né? gente que fala que não sentiu nada, que não sente nada. Mas às vezes, sabe o que é? Também eu acho que pode ser sim. É o estilo de vida dela, o hábito de vida. Para ela, daquele jeito ali que ela segue, tá bem. Então ela não sente necessidade, não sente modificação, não sente nada, entendeu? E realmente tem mulheres. O fogacho mesmo é muito relativo, não é para todo mundo, não é todo mundo que tem. Várias falam, eu não teve, minha mãe teve, minha mãe, eu não tenho, não tive, minhas irmãs, falam assim da família. Uns têm, outros não tiveram, isso é muito relativo. Não tá pra gente. É aquele negócio, até para isso não tem uma receita igual para todo mundo. Não é igual para todo mundo. Existe uma Com gama de certeza. sintomas mas não é todo mundo que vai ter. Nenhum, É. nem dois, nem todos. Ou nenhum, né? Ou Mas nenhum, a grande maioria vai exatamente. sentir muita coisa. Não tem como É, não sentir. Porque modifica é, muito, né? Não tem jeito. modifica. É. Teve outro comentário aqui. Há 2 meses estou fazendo o tratamento do hipotireoidismo e há uma semana mudei minha alimentação. E já consegui perder peso. Maravilha. Fico Ótimo. sem querer marcar nutricionista porque não consigo seguir dieta à risca. Ah, Aí depende do nutricionista. pois Porque, é, assim, pois é. é aquela coisa, né? A gente faz o plano alimentar de acordo com a realidade do paciente. Então, Exatamente. é o plano alimentar que se adequa ao paciente. Não é o paciente que tem que necessariamente se adequar ao plano alimentar, né?
Então, Exatamente. não Isso que tem tem essa que ir questão de no seguir a nutricionista. risca. Tem que conversar, tem que passar para ele entender e Claro, passar o individualizado, né? com certeza. É uma hora de consulta, 50 minutos pelo menos, Pois para a é, gente entender a sua realidade, isso. entender suas possibilidades, sua rotina, né? O que pode facilitar e o que pode atrapalhar, para, de acordo com isso, fazer a adequação da alimentação. Aí ela comentou aqui novamente, fui diagnosticada no fim do ano com hipotireoidismo, já tive na gravidez há 7 anos. O detalhe é que eu ganhei muito peso ano passado e também tinha colocado o DIU no fim de 2022. E aí, Liana, essa questão do DIU, a gente nem falou sobre isso, né? Porque Gil, não foi o foco. aí ela deve estar falando de hormonal. Porque se ela já tiver Deve ser. Ó, assim, é fato que, como eu te falei, hormônio mexe o corpo da gente, não tem jeito, tá? Mas, assim, se quem tem uma predisposição a já reter, pode aumentar e pode potencializar a retenção. E aí é que a gente volta à questão da alimentação e atividade física. Tem que fazer o acompanhamento, tem que fazer essa parte, senão não adianta. Entendeu? Porque tem mulheres que com o DIU hormonal, ela deve estar falando de hormonal, se ela ganhou peso, deve ser de É, hormonal. Vai reter, vai ter, tem tendência a reter mais mesmo, vai acontecer, vai inchar mais. E aí tem que fazer os paliativos, assim, além da educação alimentar, atividade física, drenagem linfática, essas outras sim. coisas para ajudar a não ter tanta retenção. Que pode Uhum. chegar a um ponto de que ali realmente ela não consegue, e aí e tá mantendo, modifica o método. Modifica aí para Modifica o um método, DIU não exatamente. hormonal, um DIU não É, hormonal que não vai afetar em uhum. nada no corpo Sim. dela, entendeu? É. Aí é. E ela até falou que eu acho que em 2 semanas, parece que foi isso, acho que foi a mesma pessoa, disse que já conseguiu perder peso, então para você ver o quanto a mudança É, alimentar, isso. ela traz um efeito positivo, né? Não, Deixa eu ver aqui. e ela tá falando do hipotireoidismo também que não ajuda, né? Contribui muito. Então, É, assim, isso aí contribui, tem que né? ser visto também, porque São vários fatores, né? enquanto tiver esse hipofuncionamento aí, vai comprometer tudo. Então, isso aí tem que Isso, ser visto também para ser exatamente. ajustado, né? Exatamente. Quais são os melhores alimentos para quebrar o jejum intermitente? Então, assim, normalmente tem nutricionistas que já indicam a refeição que estaria programada para o horário. Por exemplo, se você começou às 20 horas, você vai até o meio-dia do dia seguinte. Você pode já retomar o almoço. Depende, cada caso é um caso. Então, você inicia ali por um bom prato de salada, antes de almoçar, de fato. Então, você inicia o prato pela salada, porque ali você já vai ter uma saciedade precoce. Isso vai te forçar a mastigar mais, né? Porque é tudo cru, então você vai ter que mastigar, você não vai conseguir comer rápido. Então, você acalma a sua fome comendo a salada, porque é uma coisa que vai exigir mastigação e vai te dar uma saciedade precoce porque é fibra. E aí, quando você for, é como se você estivesse preparando, né, o seu sistema digestivo para retomar a alimentação. Depois daquele bom prato de salada ali com as fibrazinhas por cima, você faz a sua refeição proteica, de repente com a fonte de carboidrato, de baixa carga glicêmica, e aí vida que segue. Lanche, se o lanche estiver programado, jantar, ceia, se estiver programado, tudo depende de cada casa, não tem receita de bolo. E aí, no dia seguinte, alimentação normal o dia todo. E aí, nesse dia, eu reforço a importância de você ter um treino de musculação um pouquinho mais intenso, para o seu corpo entender que ele precisa trabalhar a parte muscular. Ele não vai utilizar músculo como fonte energética, tá? Ele vai preservar. E aí, segue a sequência. E o uso do ômega 3 à base de óleo de peixe, com certeza. O ômega 3, eu sempre digo assim, que é o suplemento mais versátil que existe, porque ele tem uma infinidade de indicações, desde essa questão de controle de triglicerídeos, que é comum as mulheres nessa fase, né, terem alteração de triglicerídeo, a questão de proteção cardiovascular, melhora a flexibilidade de artéria, então isso já faz uma proteção cardiovascular interessante, controle de resistência à insulina para aquelas que são pré-diabéticas, a parte cognitiva, sem dúvida, né? EPA e DHA, o DHA especificamente trabalha muito essa questão cognitiva, de memória, então o ômega 3 é super Essa fase versátil, aí é fundamental, viu? maravilhoso, Ômega 3 vai fazer parte da nossa vida. com certeza. Deixa eu ver outro comentário. Olá, boa noite. Estou com 57, estou na menopausa, mas nunca fui no médico. O que fazer? E aí, Liana? Procura um médico para conversar um pouquinho. Nem que seja para bater um papinho. Né? Aí vocês chegam à conclusão, né? Mas é Né? importante, Pois é, importante. porque tem gente que tem esse negócio de não gosta de ir para médico, né?
Bater um papinho. A gente até quase um psicólogo também. Tem gente que marca muito mais para conversar, sabia? Porque sente a É verdade. necessidade. Mas pra gente bater um papinho, vai ser Com legal. certeza é importante. De repente, identifica alguma coisa que você não está identificando como sintoma, porque às vezes você já Isso. se acostumou com aquilo. Tem isso É, também, ah, isso é normal. E não é. exatamente. E não é normal. Exatamente. E aí, depois que você corrigir, que você percebeu a A recuperação de qualidade diferença, de vida a que vai melhora. ter, você vai Ah, dizer, eu tenho meu relatos Deus, assim, de me mandarem mensagem. Ah, doutora, eu preciso dizer mais. Olha, em compensação, eu estou tão bem, tão bem, tão bem agora, que não percebia antes. Depois que e começa, é que começa a é, perceber. É, depois que você melhora o sintoma, é que você percebe que você tinha ele. é, Porque até então você tinha exatamente. se acostumado com É, aquilo, né? E achou que era normal. E exatamente. aí você vai pensar, ok, eu devia ter ido antes. Aí É, você vai dizer, meu Deus, era para ter ido antes e não fui. é, Deixa eu ver é. outro comentário. Faço também reposição de vitamina B. Excelente. Ótimo. Vitamina D também, sim, com certeza. Porque o Essa número de frase, ó. mulheres. Então, é que a gente não falou, somente essa frase para menopausa. Cálcio, né? Cálcio, Sim, mais, sim. né? É vitamina D. K2, É, é, a coenzima a Q10 que você falou K2MK7, aí. Isso. K2 Tudo aí para isso MK7, também. whey, cálcio, com Isso. certeza. Isso aí tudo vai atuar na questão de saúde óssea, que a gente às vezes pensa muito vitamina D e cálcio para saúde óssea, mas não é só É. para isso, né, gente? Tem uma infinidade de Não. outras É. que é importante também. Sim, Deixa eu ver sim. esse comentário. Por que o número de mulheres está usando ferro? Não entendi. Por que o número Deve de ser por causa mulheres está daquela usando questão que a gente estava comentando, que a gente tem observado, que tem muita paciente. Acho que começou-se a solicitar, né, os exames. A ferritina, as dosagens estão aparecendo muito baixas. baixas? E aí a gente tem que repor mesmo, né? Exatamente. Às Isso. vezes vem com queixa do cabelo, né? Cansaço. Se a gente já É, desconfia, a gente pede. E aí tá lá. isso. Muitas vezes também a mulher, quando ela tem, isso é uma coisa que eu observo muito, queda de cabelo, unha lascando, ela vai num dermato. É. Na maioria das vezes, o dermato entra com suplementação nutricional, né? Que Uhum. é fundamental. Mas às vezes, gente, uma correção de ferritina já melhora seu cabelo, já Exatamente. melhora a saúde Exatamente. das unhas. É, com certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, algum comentário. Você indica algum suplemento para quem está malhando? Depende de quem é a pessoa, depende de qual é a malhação dela, É. da rotina, da frequência, da intensidade. Depende se ela está fazendo uso depende como é que está a alimentação. Deixa eu dar um exemplo. Você está com um treino muito intenso e não está com um plano alimentar que tem um aporte calórico mínimo ali para dar suporte a esse treino. Talvez seja uma situação da gente entrar com um suplemento hipercalórico, depende, né, do seu peso, da sua composição corporal. Por isso que é interessante fazer bioimpedância para identificar como é que está o percentual de gordura de músculo, porque em cima disso é que o nutricionista vai trabalhar, para Uhum. perceber, de repente você está com déficit muscular e está com excesso de gordura. Ó, Então ele vai ter que quem entrou, pensar, olha quem hã? acabou de entrar aí. Cadê? Fabi. Deixa eu ver. Fabiane Marizara. Ah, Fábio, ela está me devendo uma live. Eu já vou cobrar logo aqui agora. É bom que ela já fique Ai, ai. sabendo. Vou ver aqui. Quem amamenta pode tomar creatina? Depende da situação. Qual seria o motivo da É, utilização? A princípio não a teria problema, finalidade. não. A É. princípio não teria problema, mas Pode depende ser, pode ser até quem já faça atividade física, já treina, já usava antes e agora Sim, está querendo voltar. exatamente, não tem por que suspender. Deixa eu ver se tem mais como. Eu tô lá em cima, gente, tô super atrasada. Fábio chegou aqui e ela já chegou, coitada, eu cobrando ela. Boa noite, linda. Maravilhosa. Eu já lhe dei o recado Olha aqui. Vá aqui, pensando vamos nisso. marcar, né? Vamos marcar. Não, ela me fala isso todo dia. Ela vai marcar, eu sei. Então, gente, deixa eu ver Tá que bom. horas são. A gente É, adiamos a live, né? foi. Quase meia hora, então a gente terminou mais tarde por conta do Instagram, que hoje não colaborou muito, Foi. bloqueou tudo, e Aham. aí a gente recomeçou. Então, quem chegou agora no final, quiser entender melhor essa questão menopausa, terapia de reposição hormonal, parte de comportamento, de estilo de vida, pega a live do começo, que tá bem legal, vocês vão gostar, tá? Uhum. Então, eu acho que é isso, né, Liana? Quer comentar É, alguma coisa é. mais? Não, é isso aí mesmo, que a gente já falou tudo, né? Acho que deu para dar uma É, resumida boa.
Que Gostei, bom. viu? Gostei. É. Gostou? Aí quando eu falei, Vamos você ia agora que gostar. a Bia tá Brasil vai dizer agora ela. Gostei, viu? Pois é. E eu acho assim, sabe? A gente tem que, tipo assim, tenho vergonha, não tô acostumada. Esquece isso, porque assim, a gente tem que pegar esses canais mesmo, que é o canal onde as pessoas estão, para levar a nossa mensagem, para levar, né, o que a gente faz, o que a gente sabe, os nossos propósitos de vida, que, que, que é o que a gente faz no nosso dia a dia, é o lugar que a gente tem para levar isso, né? Então, assim, É. esquece essa questão de, nunca fiz e tal. Isso aí é detalhe. Então, a gente chega Eu aqui tô no e trabalhinho aí. Meu marketing tá no meu trabalho de convencimento aí também. pegando no seu pé. Pois é, porque assim, Todos é uma os oportunidade dias. grande que a Todos gente tem, né? os dias ela pede. Inclusive, ela tá aí assistindo, ela fez perguntinha e tudo pra você, viu, Hélida? Ah, pronto, tá vendo? Então, assim, ela tá muito integrativa, o Fábio tá falando aqui. Tá certo. Eu não sei por influência de quem, tá? Imagino, nem imagino quem seja. Né? Isso é bom, viu, gente? Isso é bom, porque assim, Fábio, eu sou suspeita, porque Fabiana eu já conheço há muitos anos, e Fábio, eu sempre disse, Fábio, você é mais nutricionista, você é a médica mais nutricionista que eu já conheci. Eu digo isso a ela há muitos anos, porque a visão dela é assim. E eu acho Com isso, certeza. gente, eu como nutricionista, eu acho isso sensacional, porque quando a gente encontra médicos, né, com essa visão de entender o todo, de entender os pacientes como pessoas que é um todo, né? Não é um sistema reprodutor só, não é um sistema digestivo só, ele é um todo. E entendem que a nutrição é parte importante desse todo, gente. Eu fico muito feliz, porque a gente consegue ter tração no nosso trabalho quando vocês apoiam a gente. Né? Não tem coisa pior do que a gente ter um discurso e o médico vir de lá desfazendo aquilo. É muito triste. Eu digo isso porque eu já passei por isso. E é muito ruim. Mas quando a gente encontra parceiros que dão força a isso, nossa, a gente cresce juntos, né? A Com gente certeza. cresce juntos. Com E quem ganha é o certeza. paciente. Sim, Quem com ganha é o nosso paciente. certeza. Com certeza. Né? Com certeza. Então, você, Fábio, doutor Marcelo, são assim parceirões de vida mesmo. Eu sempre digo isso, não canso de falar. Porque são aqueles parceiros. Doutora. Ai, meu Deus, ela fez live comigo. Ai, gente, a gente falou sobre endometriose. Como é que eu esqueço? Igual sim. Que também tem essa visão. Não. Ai, meu Deus, me perdoe. Se ela não vai me perdoar. Mas, assim, são médicos que têm essa visão e essa visão só contribui, né? Para a gente crescer junto, para a gente poder expandir nosso trabalho, levar mensagem para mais pessoas. E é isso, né? As pessoas têm aqui como uma oportunidade de aprendizado, de ter informação de qualidade, Isso. informação respaldada. Não é Exatamente. informação de Google. Não é informação de Exatamente. Google. Pois Né? é. Com certeza. Exatamente. Com certeza. Então tá bom, Liana. Te Tá agradeço bom. mais uma vez Eu que por ter agradeço. aceitado o convite. Eu que agradeço pelo convite inesperado, mas fiquei muito feliz. E aí, assim, me obriguei até a aceitar o desafio, lisonjeada pelo convite, né? Mas. Pois é. Mas você tá vendo que não é nada demais, né? Que é tranquilo. Né? É Com muito certeza. tranquilo. É. Tá bom? Obrigada mais Tá uma vez. joia. E assim, Obrigada as a você. portas estão abertas. As Obrigada. portas estão abertas. Se futuramente tiver algum tema que você queira conversar novamente junto, a gente Joia. marca. O Fábio falou aqui que vai marcar. Eu vou esperar ela marcar. E aí, para você também, o convite está feito. Quando você quiser, é só sugerir que a gente marca. Tá bom. Tá bom? Tá joia. Obrigada. Beijo grande, amor. Beijo, gente. Boa Tchau. noite, gente. Obrigada a Boa todo mundo que noite. ficou aqui até agora, todo mundo que fez perguntas, que fez comentários. Obrigada pela participação, tá bom? Beijo Tchau, grande, tchau. boa noite. Beijo, boa noite.